Olá, meus queridos internautas, estou de volta para vocês para complementar a aula sobre liberdade do artigo 5º da Constituição Federal. Essa é a nossa terceira aula, certo? Para você que está aí acompanhando essa aula, você está assistindo essa daqui, já digo para vocês que tem mais duas aulas anteriores para você ter um estudo completo do artigo 5º. Nós falamos do CAPT, falamos de alguns incisos importantes, falando sobre liberdade, e hoje nós vamos complementar a aula e resolver exercício sobre a aula anterior, por isso assista a aula anterior, tá bom? Para você ter um conhecimento completo e bem didático do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos dar continuidade, vamos para a nossa telinha. Veja, vamos falar agora de liberdade de associação. Vamos lá para o inciso 16. O que é que ele informa, pessoal? Vamos lá, deixa eu colocar aqui um marca-texto. Ele diz o seguinte, que todos podem reunir-se pacificamente e em vermelho, porque sem armas. Mesmo sendo pacífico o negócio, pessoal, a sua reunião tem que ser sem armas. Lembre disso, viu? Não é porque é pacífico que eu posso usar arma na minha reunião, não. Em locais abertos, ele complementa aqui que todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público. Agora, veja o detalhe, independentemente de autorização, você não precisa de autorização para reunir-se. Aí ele coloca também o seguinte, ó, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Questão de ordem, né, pessoal? Questão de educação também. Se já tem uma reunião marcada para aquele local, aí não vai ser possível marcar a sua. Aí o que é que ele exige aqui, ó, o inciso? Exige apenas o aviso prévio à autoridade competente. Então, o que é que ocorre? Se você quer reunir-se ali, fazer uma reunião, convocar uma reunião pacífica no local, você pode, não precisa de autorização, desde que você não frustre uma reunião marcada anteriormente. Para isso, você tem que ir, no caso, na prefeitura, para informar que vai reunir naquele local. Porque se você informar, você vai saber lá, eles vão saber se já tem uma reunião marcada para aquele local, questão de ordem, tá bom? Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. O inciso 17, ele fala que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Tem que ser lícito esse fim, não pode ser ilegal. Agora, preste atenção, ele diz que é pleno, certo? É pleno, mas ele veda uma coisa, ó, a de caráter paramilitar. Aquelas pessoas que reúnem-se à margem do militarismo, aquelas pessoas que reúnem para pegarem armas, certo? Para criar uma associação armada com intuito militar, para derrubar alguma coisa, para golpe, ou sei lá, é vedado essa associação. Para o resto, você tem plena liberdade. Aí vem o 18 e fala que a criação de associação, fala na criação da associação. A criação de associações e na forma da lei e de cooperativas não depende de autorização, viu, pessoal? Para você criar a associação na forma da lei cooperativa, não depende de autorização. E tem mais. Veda ainda a interferência estatal em seu funcionamento. Além de você poder criar uma associação e uma cooperativa, você ainda não pode ter uma interferência estatal no seu funcionamento, certo? Beleza, agora vamos para o próximo inciso, ver o que ele vai dizer aqui, ó. Olha só que interessante, o inciso 19. Ele diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Aí vem um detalhe. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vem um detalhe. Você acabou de falar, Marcos, que o Estado não pode intervir. E como é que ele está falando esse inciso? Que ele pode compulsoriamente dissolver e até suspender as atividades. Ora, quando eu falo Estado, eu falo no Poder Executivo, certo, pessoal?
E o poder executivo não pode, mas o poder judiciário, ele pode sim dissolver e até suspender as atividades, porque você pode estar exercendo algo ilegal que o judiciário pode muito bem identificar e dissolver e suspender. Agora, olha o detalhe, para dissolver essa associação, o judiciário tem que transitar em julgado. O que é que significa isso? Quando não tiver mais possibilidade de recurso, exaurir todos os recursos, todas as instâncias, aí não tem mais para onde recorrer, sua associação ela pode ser dissolvida. Já as atividades suspensas, ela não necessita do trânsito em julgado, ela já pode ser suspensa por decisão judicial, pelo judiciário, tá bom, pessoal? Então, veja bem, o Estado não pode intervir nas associações, não pode botar o dedo, não pode dar pitaco, mas se você tiver com algo ilícito, o poder judiciário pode tanto dissolver quanto suspender, lembrando que para dissolver tem que transitar em julgado, tá certo? Show de bola. O inciso 20 fala o seguinte: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Aí, muito óbvio, né, pessoal, esse inciso muito fácil de compreender ele, porque você não pode ser coagido a entrar numa associação, não pode ser obrigado a entrar. E se você entrar, você também não pode ser obrigado a permanecer associado. Você tem a liberdade de entrar e sair numa associação. O 21 fala o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ele está dizendo aqui que precisa da sua autorização para lhe representar judicial ou extrajudicialmente. Essa autorização expressa é a sua manifestação de vontade. Sua manifestação de vontade. Então, você tem que se manifestar para autorizar essa representação perante a esfera judicial ou extrajudicial. Ela não pode, ao bel prazer, chegar e lhe representar, porque se ela fizer isso, ela não tem legitimidade. Só tem legitimidade se você autorizar expressamente. Agora, olha o detalhe no inciso 70, pessoal. Ele fala o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, ou seja, ele está representando judicialmente. Ele pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Se essa associação que a gente acabou de ler anteriormente tiver pelo menos um ano, aí ela pode, sem a manifestação de vontade dos seus associados, representar judicialmente. Então, como essa forma de representação? Através de mandado de segurança coletivo, aquele seu direito líquido e certo coletivo, a associação com pelo menos 1 ano, ela pode sim representá-lo sem sua manifestação de vontade. E se ela não tiver nenhum ano, aí ela só pode manifestar através da sua autorização. Então, observações aí, né? Ser seguido. Associação com pelo menos 1 ano pode, sem autorização dos seus associados, sem autorização, representar judicialmente. Através de que essa representação judicial? Através do mandado de segurança coletivo.
Muito importante essa observação, porque eu tenho certeza que as bancas elas vão colocar esses dois incisos que são muito separados, muito longe um do outro. Você que está lendo aí um seguido do outro pode se perder e não se atentou a este detalhe, mas eu estou falando para você. Primeiro, recapitulando, entidade associativa, quando expressamente autorizado, tem que ser manifestação de vontade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Só que se ela tiver pelo menos um ano, aí ela pode representar judicialmente através do mandado de segurança coletivo sem autorização. Aqui não fala que precisa de autorização, tá bom? Show de bola, vamos para frente, vamos resolver exercício. Lembrando que esses exercícios, 10 questões para você, também está incluído no que a gente estudou na aula anterior. Então, assista a aula anterior, por favor. Senão você vai ficar boiando aí. Vamos lá. Primeira questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais de acordo com o disposto na Constituição Federal, julgue o próximo item. Aí ele vem dizendo o seguinte, a afirmação é: a Constituição assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato. Até aí tudo bem, né? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, é o que diz o inciso. Aí ele complementa, outro inciso, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Ele fala que veda o anonimato, porque vedando o anonimato, ele torna possível o conhecimento da autoria, a pessoa que se expressou, né? E isso dá aí a utilização do direito de resposta. Então, a questão está totalmente correta. Então, dois incisos aí se complementando, tá bom, pessoal? Então, você que só lê, talvez pudesse ficar aí meio na dúvida, mas a gente vai treinando aí. Segunda questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com a Constituição de 88, julgue o próximo item. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre. É livre? É livre sim, certo? Aí ele vem dizendo que, mas a lei pode prever casos de censura. Será, hein, pessoal? A lei pode prever casos de censura? Não. Ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício? A gente viu lá no inciso, né, no nosso estudo, que independe de censura ou de licença. Então, a questão está errada, né, pessoal? Boa! Aí a terceira diz o seguinte, com relação a direitos humanos, julgue o próximo item à luz da Constituição Federal. Então, vamos lá. As entidades associativas, foi o que a gente acabou de estudar, se expressamente autorizadas, olha só, como é que cai em concurso público? Possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. A única diferença, pessoal, está conforme lá o inciso, é que ele não colocou ou extrajudicialmente, né? Mas a questão está correta sim, porque ela possui legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Agora um detalhe aqui, pessoal, se ele falasse só na esfera judicial, hein? Aí a questão estaria errada, mas como ele fala na esfera judicial, você entende que está incluído aí, não tem nada de errado na questão correta. Quarta questão, para a gente treinar mais. No que tange aos direitos e garantias individuais e coletivos, julguem o item que se segue. É plena liberdade de associação, até mesmo de natureza para limitar. Até mesmo o de natureza para limitar. Você vê, pessoal, que é o seguinte, até mesmo de natureza para limitar não pode, né, pessoal? Não pode. A liberdade de associação, ela é plena, mas de natureza para limitar é proibido. Então, está errada a questão. Quinta, acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, julgue o seguinte item. É assegurada ampla liberdade de associação. Olha só, eu vou marcar isso aqui, pessoal. É assegurada ampla liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos.
Você lê isso aqui e já vai marcar correto. Eu coloquei essa questão porque ela foi uma questão muito comentada, muito polêmica, certo? Porque ele fala que só esse detalhe, ó, ampla, você vê que aqui tem plena. Então, observe aí o seguinte, não é ampla, pessoal, porque ampla abrange até mesmo de natureza paralimitar. Então, não é ampla. É uma questão enjoada, mas você tem que estar preparado para essas coisas, tá bom? Então, a questão está errada por isso, porque ela não é ampla, porque essa palavra ampla amplia tudo. Veja que questão polêmica essa questão aí, né? Mas a CESP deu como errado. Tá bom que você não vai fazer pela banca CESP, mas as bancas às vezes colocam uma questãozinha de muito grau de dificuldade. Então, é bom a gente ficar atento a essas coisas também. Veja bem a sexta questão. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 88 foi chamada de Constituição Cidadã, certo? Com relação aos direitos humanos e às garantias e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, julgo o seguinte item. No Brasil, está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, certo? Uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ora, correto, né? Você tem a garantia de liberdade de exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Corretíssimo. Oitava questão, pessoal, com relação aos princípios constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, que é o que importa, vamos para o seguinte item. A Constituição de 88 consagra a liberdade de consciência, consagra, certo? Crença religiosa e convicção filosófica ou política, mas prevê privação de direitos a um indivíduo que, em nome dessas convicções, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos impostas ou prestar ação alternativa fixada em lei. Praticamente é o que está escrito, né? A ACF realmente, a Constituição Federal, consagra a liberdade de consciência, crença religiosa e convicção filosófica ou política. Esse mais aqui é o que não está escrito, certo? O que está escrito lá é salvo. Mas prevê privação de direitos ao indivíduo, prevê sim. Se em nome dessas convicções, você se recusar a cumprir a obrigação legal a todos os impostos ou prestação alternativa fixada em lei. É o que está escrito, então a questão está correta, né? Então, aqui é a nossa questão 9. Toda reunião pacífica sem armas. Toda reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público pode ser realizada independentemente de autorização. Você já sabe que sim. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que haja aviso prévio à autoridade competente. Corretíssimo, praticamente letra de lei, como a gente estudou. A escusa de consciência por motivos religiosos, filosóficos ou políticos é protegido constitucionalmente, exceto, como a gente viu aqui nessa, ó, salvo nos casos de invocação para eximir-se de obrigação legal a todos e de recusa de cumprimento de prestação legal fixada em lei. Então, é muito parecido com essa questão aqui, você vê que cai muito, por isso que eu pedi para você estudar lá esse inciso, porque ele fala na escusa de consciência por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, é protegido constitucionalmente, mas salvo nos casos de invocação para eximir-se de obrigação legal imposta a todos, que é o que está escrito lá, e se você recusar cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, afirmativa correta. Beleza. Pessoal, então a gente teve já o estudo de liberdade do artigo 5º aí, com resolução de exercício, para você ficar bem treinado na hora do concurso público. Esse é o recado que eu tinha para dar para você. Então, curta, por favor, curta e compartilhe este canal aí, para você receber a notificação das próximas aulas, para você ter um estudo completo do artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Então, muito obrigado aí por assistir e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.